tarde a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um painel do Febrabantec 2024. No início houve uma certa resistência dos bancos em migrar cargas de trabalho para a nuvem, mas com o passar do tempo, a migração deixou de ser apenas uma decisão de TI e passou a ser uma decisão, uma ação estratégica, capaz de definir o futuro competitivo dos bancos no novo cenário financeiro digital. Com soluções em nuvem, os bancos ganham em escalabilidade, flexibilidade, permitindo que se adaptem rapidamente a mudanças no mercado e às demandas dos clientes. Essa agilidade vem junto com possibilidades reais de redução nos custos operacionais e de crescimento de receitas. Crescimento esse viabilizado por novos modelos de negócios e pela aplicação de novas tecnologias como internet das coisas, IA e computação quântica. O boom da IA generativa, por exemplo, já começa a impactar o ritmo de migração para a nuvem. A nuvem é hoje a infraestrutura que suporta a revolução na forma como os serviços financeiros são concebidos, desenvolvidos e entregues. Banking as a Service, Open Banking, Embedded Lending, todos fazem uso de nuvem. E para falar sobre a crescente importância da nuvem para os bancos, eu tenho o prazer de já chamar ao palco os nossos convidados. São eles Cíntia Barcelos, diretora executiva de TI do Bradesco. Cíntia, seja muito bem-vinda. Prazer te receber aqui. Fábio Napoli, diretor de TI do Itaú Unibanco. Bem-vindo, Fábio. Milena Leal, diretora de negócios do Google Cloud. Milena, bem-vinda. Fica à vontade para escolher um assento. E Ricardo Contrucci, CTO do Santander Brasil. Bem-vindo, Contrucci. Você chamou claque aqui, hein? Bom, lembrando aqui para a nossa audiência que nós temos tradução simultânea para quem quiser em todos os painéis. Basta acessar o canal indicado na nossa tela. Talvez tenha gente que prefira ouvir em inglês. Bom, muito obrigado a todos vocês pela participação. Na maioria dos bancos, como eu disse, a migração para a nuvem ainda não ultrapassa 50% da totalidade dos seus sistemas tradicionais. Mas pesquisas comprovam que essa migração está hoje no topo da pauta das instituições financeiras. Além da facilidade para inovar, o que, na opinião de vocês, tem tornado a nuvem bem mais atraente para os bancos? Essa é a pergunta que eu faço já aqui para os nossos convidados, começando com você, Cíntia. Então vamos lá. Primeiro, uma honra estar aqui novamente com o Napoli, com o Contrucci, esse ano aí com reforço, né, da Moni e da Milena, para a gente conversar sobre o futuro de cloud no setor financeiro. O setor financeiro, tradicionalmente, ele investe muito em tecnologia, em atualização de processos, e isso, particularmente, é muito bacana fazer através da nuvem. A nuvem, você consegue fazer uma atualização de uma forma muito coerente, desde a aplicação até a infraestrutura. Então, muito já se discutiu sobre os benefícios da nuvem. O primeiro é uma habilitação de tecnologia. E através dessa tecnologia você tem muito rápido, o time to market, tem muito rápido aquelas tecnologias para construir novas aplicações e modernizar. Então, a estratégia do Bradesco, ela é cloud first, ela é multi-cloud. Então, primeiro, a gente sempre busca alguma solução em SaaS. Por quê? Porque ela sofre uma constante atualização, ela já está pronta. No que não está pronto, nós construímos em Cloud Native ou alavancamos as soluções em PaaS. E isso, né, tem dado a gente está sempre modernizando para a cloud. O segundo ponto é uma plataforma de inovação. Então, o que é novo sai em cloud, como dados, inteligência artificial, todo o boom da IA generativa, ela foi habilitada através de cloud. Então, foi através de cloud que nós começamos a nossa jornada de inteligência artificial lá em 2015 com a BIA, e foi através de cloud também que nós já entramos desde o início no boom da IA generativa. Toda essa nossa experiência, né, o Bradesco criou 2 grandes ativos com essa experiência toda de quase 10 anos de inteligência artificial. Um deles é um histórico em português de interações no setor financeiro. Então, nós vamos ter até o final do ano
mais de 2,4 bilhões de interações com a BIA, com os nossos clientes. O segundo foi nós fomos evoluindo a nossa arquitetura de IA. Então, hoje nós temos uma arquitetura de inteligência artificial em que o nosso motor consegue escolher entre os diversos engines com base em desempenho e em custo. E ele integrado com a nossa plataforma de dados, ele forma um building block para qualquer iniciativa de negócios que nós endereçamos na área de tecnologia. O outro ponto, que tem sido muito falado também do uso de IA generativa, é para a eficiência operacional. Então, a gente está usando em todas as nossas áreas de negócio, ouvidoria, jurídico, recuperação de crédito e também indiretamente com o cliente através de CRM e também do varejo. A BIA, claro, ela também, como ela é muito moderna, ela entrou na onda da IA generativa e nós já estamos testando com os nossos funcionários, primeiro, um conjunto de 1.600 funcionários e a gente vai expandir no segundo semestre para 60 mil funcionários e um conjunto pequeno de clientes. Por quê? Porque nós queremos ter certeza que ela vai ser aplicada, que ela não vai ter, que a gente está conseguindo moderar corretamente, que não tem problemas de assédio, de manipulação de prompts. Então, o foco na IA responsável. E, por último, a área de TI também utiliza em larga escala inteligência artificial. A gente já falou bastante aqui hoje pela manhã do uso na área de operações de TI, na área de desenvolvimento de código. A parte de desenvolvimento de código que eu acho mais interessante é não só você fazer a geração do código, mas também a criação dos casos de uso para você conseguir testar aquele código que muitas vezes é convertido. E nós utilizamos também bastante na área de segurança, seja para identificação e contenção de ataques, assim como para analisar uma gama enorme de informações na mídia especializada, nos governos e dos nossos parceiros de tecnologia. Tá bem, Cíntia, você mostrou bastante aqui o roadmap de evoluções aqui dessa tecnologia por vocês. Eu queria ouvir agora o Napoli, né? Quais são as prioridades de vocês na nuvem? Obrigado, Mona. É um prazer fazer o painel com vocês aqui. E eu queria só voltar, Mona, um pouquinho no contexto da resistência dos bancos de ir para a nuvem. Na realidade, o Itaú ele nunca teve uma resistência de fazer a migração para a nuvem. O que a gente queria entender na época era qual problema a gente tinha que resolver. A gente não tinha um data center novo, não tinha problema de disponibilidade, de qualidade, mas a gente queria melhorar a nossa competitividade, a gente queria melhorar a nossa velocidade, colocar mais rápido uma funcionalidade nova na mão dos nossos clientes, então melhorar a experiência dos clientes. Isso que acabou levando a gente a modernizar o nosso ambiente e a consequência disso foi rodar em cloud e não investir mais numa infraestrutura interna. E depois a gente começou em larga escala em 20, e hoje o Itaú está com 62% dos serviços de negócio modernizados. A gente também, no banco, a gente não fala em workloads, mas a gente fala em serviços de negócio porque a gente visa o que o cliente está tocando. Então a gente prioriza a modernização de acordo com aquilo que faça mais sentido para o cliente, a gente atinge 62% de modernização já rodando em cloud. E com relação às prioridades, acho que, da mesma forma que a Cíntia colocou, a parte de AI, de GenAI, é algo que a gente está correndo aqui para conseguir implantar, para conseguir usar, e os provedores de cloud têm uma função aqui muito, muito forte de como ajuda a gente a construir essa base, a construir essa fundação, de forma que facilite a gente focar no negócio e criar soluções de GenAI de acordo com aquilo que a gente precisa endereçar para os nossos clientes. A gente também, da mesma forma, tem muita coisa desenvolvida para aquilo que é interno, né, para ganho operacional, já está rodando, enfim. E a gente observa uma melhoria incremental em tudo aquilo que está sendo colocado. E aquilo que é customer facing com muito mais cuidado, com muito mais... não que a gente não esteja fazendo inteiramente com cuidado, mas a gente não pode colocar na mão de um cliente alguma solução que no final possa gerar algum problema, enfim, que alucine de alguma forma. Então é uma prioridade do banco continuar a modernização e essa agenda de Generative AI é algo que a gente está dando muito foco. Vamos ouvir agora o Contrucci, quais são as prioridades do Santander. Não sei se todos vocês estão com esse problema de interferência. Também. Eu tenho o pessoal da plateia aí também.
Eu não sei se é possível aí, quem nos ouve aí, tá bem forte, né? Mas vamos lá. Bom, obrigado, Mona. Boa tarde a todos. Acho super legal a gente estar aqui de novo, né? Eu comentei quando a gente fez nossas primeiras reuniões aqui que não sei se foi coincidência ou porque o tema foi muito interessante ano passado. Estamos de novo eu, o Fábio e a Cintia, agora com a presença da Milena. E lembrando um pouco do ano passado, a gente veio aqui para falar um pouco como que a gente estava do ponto de vista da migração, né? E hoje o tema é o banco movido, quer dizer, a gente já está usando a nuvem não só como uma tendência para um futuro, mas é uma realidade. E no caso do Santander não é diferente. A gente hoje, quando olha essa estatística que você trouxe de 50%, né, dos bancos, 50% dos workloads ainda não estão na nuvem, o Santander se encaixa nessa estatística. Quando a gente olha a cloud pública, a gente está dentro desses 50%. Quando a gente soma a cloud privada mais pública, a gente tem 90%, mas a nossa ideia é com certeza aumentar esse percentual da pública. Mas o principal foco desse ano nosso foi muito a modernização. Então, a gente fez alguns movimentos no passado de levar para a nuvem, mas o principal agora é focar em modernização. E quando a gente fala modernizar, focar a modernização, obviamente não do ponto de vista somente do quanto aplicações cloud native ou aplicações mais modernas, com arquitetura moderna que a gente fala que é importante para os desenvolvedores, mas também para a operação. Quando a gente tem uma arquitetura modernizada, facilita para todo mundo, mas principalmente para a operação. A gente tem focado todos os nossos desenhos de arquitetura sempre olhando do ponto de vista de usar o que a gente chama de componentes serverless. Os componentes que requerem o menor custo do ponto de vista de operação. E isso quando a gente olha para compute e também para banco de dados. A gente tem feito isso em diversas iniciativas, de novo, para ajudar a operação. E isso, quando a gente olha no nosso dia a dia, a gente tem sim o direcionamento, a necessidade da modernização, mas é mais do que uma necessidade, é uma realidade. A gente olhar hoje a quantidade a elasticidade que a gente precisa para, por exemplo, rodar o Pix, a gente tem uma variação de 20 vezes o tráfego por dia, quando a gente olha ao longo das 24 horas. Impossível rodar isso dentro do data center. Quer dizer, até é possível, mas você teria um gasto gigantesco para manter essa infraestrutura parada. E no nosso caso a gente quer isso, a gente quer que a gente tenha os nossos canais com a maior disponibilidade possível, e a gente tem conseguido fazer isso muito com essas aplicações modernizadas para sustentar grandes produtos que os nossos clientes usam, e nada mais importante que a gente ter visto no mercado do que o Pix. E a gente vai falar mais ao longo do tempo, mas acho que essa é a grande necessidade, principalmente no nosso direcionamento esse ano. Obrigada. Bom, agora vou botar a Milena nessa conversa. Quais são as soluções para transformar a cadeia de valor de serviços bancários oferecidas por vocês lá no Google? Isso tem gerado maior interesse por parte dos bancos? E que ofertas, né, podem ajudar a impulsionar ainda mais a migração deles para a nuvem? Bom, primeiro, obrigada. É um privilégio estar aqui com tanta pessoa importante do meu lado. É sempre um desafio, né, quando a gente vai falar da cadeia de valor, principalmente no setor financeiro, porque ela tem realmente se transformado muito nos últimos anos. Pensando em Google, nós somos, obviamente, não dá para a gente começar essa conversa sem falar de AI generativa. O Google é um precursor do uso da AI dentro das nossas buscas e nós temos um olhar muito cuidadoso para isso. Obviamente, a Cintia comentou alguns pontos aqui, e o Napoli também. Eu acho importante ressaltar que existe uma questão de muita importância para nós quando a gente pensa em uma AI responsável. O Google foi quem criou a cartilha de responsabilidade de AI e dentro dos nossos projetos nós promovemos um grounding para ter certeza e garantia de que não vai haver alucinação, que é uma grande preocupação hoje dos CIOs. Quando a gente pensa na AI generativa, obviamente, ela tem uma promessa de grandes transformações dentro de diferentes setores. E nós temos feito um investimento constante com uma equipe brilhante da DeepMind para continuar fazendo o desenvolvimento dos nossos modelos. Quando a gente pensa num caso de uso que seria um caso de uso ideal, obviamente você tem que pensar numa infraestrutura muito robusta, numa infraestrutura com escala global.
E esses investimentos têm sido constantes dentro do Google. Nós temos feito grandes investimentos dos nossos chipsets, de TPUs desenvolvidas por nós. Também utilização das nossas tecnologias de plataforma do Vertex AI, que entrega de ponta a ponta para os nossos clientes a possibilidade de trabalhar com geração de produtos onde tem ali a GenAI, AI tradicional, Analytics, enfim. E, obviamente, quando a gente fala de toda essa escalabilidade, transferência de dados, a gente não pode deixar de comentar sobre a cibersegurança, que é também um assunto do momento. Todo mundo dorme e acorda preocupado com isso. Nós temos um set de produtos muito robusto, bastante rico, e agora com o conhecimento da Mandiant, que é muito reconhecida no mercado de segurança, a gente consegue entregar uma série de propostas e soluções que ajudam esses nossos clientes. Além disso, tem se falado muito de Beyond the Bank, né? Então, os bancos se transformando, o cliente no centro de tudo, novas ofertas de serviços que vão além dos serviços financeiros. E se você quer encantar o seu cliente, não basta levar ele até o seu aplicativo ou até o seu site. Você tem que reconhecê-lo, você tem que fazer o melhor uso do dado, você tem que ter uma oferta de um serviço, um produto que seja eficaz. Então, nesse sentido, nós temos ajudado os nossos clientes com ofertas de solução para busca, para recomendação, para entendimento desse perfil, quando a gente fala de ultra-personalização. Entrar no mundo dele, né? Entrar no mundo dele. Quantas vezes a gente é impactado por ofertas que fazem muito sentido e você converte aquilo, que é o que a gente espera como consumidor, mas também recebe um monte de oferta que não tem interesse nenhum, e isso é dinheiro jogado fora. Então, acho que, nesse sentido, o Google Cloud tem se colocado como um grande apoiador nesse processo de aceleração e o uso da tecnologia e trazendo o nosso conhecimento de indústria para os nossos parceiros de negócio. Obrigada, Milena. Bom, Cíntia, o Bradesco anunciou um grande plano de transformação para os próximos anos, onde um dos 10 itens está relacionado à aceleração da migração para a cloud, né? Aumentando a capacidade de entrega e reduzindo o time to market. Então, eu queria saber como é que vocês enxergam a nuvem como viabilizadora dessa transformação, habilitando novos negócios ou otimizando os negócios atuais. Bacana, Mona. Deixa eu contar então um pouco para vocês aqui, para todo mundo, um pouco sobre a transformação do Bradesco que foi anunciada em fevereiro desse ano. Então, essa transformação ela foi construída com base nas nossas fortalezas, nos diferenciais do banco, seja pela base de mais de 70 milhões de clientes, pela força da marca Bradesco ou pela nossa posição de liderança nos principais segmentos em que nós atuamos. Com base nessas fortalezas, foram elencadas 10 temáticas estratégicas, sendo que 5 são as temáticas de negócio, mais voltada para novas soluções, e 5 são as viabilizadoras da estratégia de negócio. Entre as temáticas estratégicas, nós estamos falando da digitalização do massificado, novas soluções para diferentes perfis dos clientes SMI, um novo segmento de afluentes que ele está entre o Prime e o Private, novas soluções de crédito e novas soluções para meios de pagamento. Dentre das viabilizadoras, a gente está falando de uma evolução do nosso modelo de gestão e cultura, de trazer mais eficiência operacional, otimização e sinergia de inovação e uma simplificação do nosso modelo organizacional para uma visão mais de business units e a visão da aceleração para a cloud e de uma aceleração das entregas também, de um maior volume de entregas pelas áreas de tecnologia. Então, a tecnologia está envolvida e é a base para entregar todas essas iniciativas de negócio. E, ao mesmo tempo, nós estamos nos adequando o nosso modelo operacional para o novo modelo organizacional voltado pelas business units. Nós estamos trazendo também uma grande gama de profissionais novos, né? Então, nos próximos anos, nós vamos trazer de 3 a 4 mil profissionais. E esses novos profissionais, a gente vai ter um foco muito grande também na área de arquitetura. Então, a área de arquitetura ela vai ganhar mais importância ainda mais do que ela já tem dentro do banco, muito em foco da nossa visão to be e da arquitetura de futuro que nós estamos montando para o Bradesco aí para os próximos 80 anos, né? Talvez os próximos 20, que muita coisa muda nesse meio do caminho. Então, a cada novo projeto, a cada iniciativa de negócio, nosso objetivo é entregar elas naqueles moldes que eu falei, em cloud,
modernizando, criando aplicações cloud native, e a cada passo nós vamos nos aproximando dessa arquitetura do futuro. Tá difícil aqui. Ó, uma dica. Mudei pro canal 9. Mudar para o canal 9? Porque o Melhora? 9 tá em português, é o mesmo do 8 e melhorou demais, tá? É. Então, Melhorou. por favor, mudem para o canal Tá 9 igual, mas todos, ok. porque tá um pouquinho complicado, assim. Quase não vi o seu final aqui. Espera um pouquinho. Bem, vamos continuar então. Contruti, nós já temos bancos digitais movidos 100% à nuvem. As estratégias Cloud, First e de IA também estão acelerando a migração. Quais são, na sua opinião, os pontos que garantem uma transição bem-sucedida das operações para a nuvem, equilibrando inovação e gestão robusta de risco? Bom, a gente começou a migração já faz um tempo, né? Já faz alguns anos. E a gente começou com uma migração bem voltada para o que a gente chama de lift and shift, que era mover os workloads de fato para a nuvem do jeito que eles estavam. E depois iniciou essa jornada de modernização que eu comentei. E a partir de um certo momento a gente tomou a decisão que tudo que nascia novo era na nuvem. Então a gente adotou Cloud First há alguns anos. Então tudo que a gente vai fazer novo é 100% na nuvem e aí usando os componentes nativos e assim desde o início. Mas tudo isso sempre olhando do ponto de vista do risco operacional daquela aplicação que a gente estava criando. Então a gente sempre analisou a escalabilidade que eu precisava, do ponto de vista de resiliência, e aí a gente tomava essa decisão de o que era Cloud First, o como vai ser Cloud First, quantas zonas de disponibilidade, quantas regiões e assim por diante. Então, do ponto de vista de cloud relacionado a risco, sempre olhando do ponto de vista da criticidade das aplicações que a gente estava levando, e quando a gente fala no Santander, muitas dessas aplicações são os nossos canais, seja o nosso aplicativo, seja o nosso site, é dessas que eu estou falando. Quando a gente olha do ponto de vista de IA, a gente, obviamente, quando começa a olhar os cases que a gente tem, vão aparecer cases que desde ontem os CEOs estão comentando aqui que a gente também está fazendo, seja de back-office, atendimento, etc. Mas a gente tem trabalhado em um case que eu queria comentar específico aqui, que ele toca muito essa questão do risco, que são os cases relacionados a, digamos, upgrade de versões de linguagem de programação. A gente tem um parque tecnológico gigantesco, uma diversidade de tecnologias gigantescas, e quando a gente precisa fazer uma atualização de uma versão de uma linguagem de programação, é um projeto que leva muito tempo. Acho que todos nós aqui passamos por isso. É um projeto que leva muito tempo. E a gente não consegue fazer esse projeto, ou a gente não vai mais conseguir fazer esses projetos no tempo em que a gente tem que acabar com essa obsolescência. Porque em muitos casos essas obsolescências geram vulnerabilidades. E quando a gente tem alguma vulnerabilidade, a gente está diretamente criando ou gerando um risco operacional. Então o que a gente tem feito é trabalhar em casos específicos de atualização de versão de linguagem de programação, mas também de migração de linguagens de programação para alguma nova. A gente tem linguagens que nem são mais utilizadas no dia a dia, a gente precisa modernizar, como eu falei, e às vezes a gente é melhor gerar uma documentação a partir daquela linguagem, daquele programa que já existe, e isso associado com os frameworks que a gente tem desenvolvido, gerar uma aplicação nova já com essa padronização do nosso modelo de desenvolvimento de software. Com isso tem ajudado muito a gente. A gente tem feito alguns cases muito interessantes. A assertividade ela é incremental e ela é exponencial também. A gente começou fazendo alguns cases em que a gente passou de 40 para 50 e depois para quase 90% de acurácia nessa atualização. Sem, vai precisar ter um peer review depois, vai precisar alguém fazer esses 10%, mas melhor fazer os 10% do que os 100%. Então, esse ponto para a gente tem sido muito importante. E, de novo, levando em consideração o cenário atual que a gente tem, todo dia a gente vê uma empresa sendo atacada,
Nos últimos meses, muitas empresas apareceram no mercado e na mídia com esse tipo de problema. A gente não pode dar tempo a esse tempo de um projeto de acabar com a nossa obsolescência. Isso tem que ser muito rápido. E a gente tem certeza que a GenAI vai ajudar muito a gente nisso. A vulnerabilidade, né? Ela é um desafio aí nesse momento, né? Exatamente. De construção. Napoli, e como é que o Itaú tem tratado as questões regulatórias junto ao Banco Central? A gente tem uma agenda muito próxima ao Banco Central para mostrar como, para a gente, na verdade, construir uma abordagem de como a gente opera um banco rodando em cloud. Que quando a gente olha, ele é completamente diferente. Uma aplicação que foi modernizada, que roda em cloud, utilizando o que é Cloud Native, é completamente diferente do modelo tradicional. Então a gente tem algumas agendas muito próximas ao Banco Central. Por exemplo, a gente tem a obrigatoriedade de fazer os testes de disaster recovery, né? Então tem com frequência, a gente tem que fazer os testes e mostrar, trazer a evidência para o Banco Central de que a gente fez aqueles testes. Quando a gente vai para a nuvem, tem uma aplicação moderna, isso acaba, porque tudo fica ativo. Então você não tem mais aquele conceito de que você tem um ambiente que é produtivo, tem um ambiente que é contingência, tem o disaster recovery que de tempos em tempos tem que testar. Quando a gente leva para a nuvem modernizado, esse conceito ele acaba. Hoje a gente faz release de canais praticamente todos os dias. E essa release de canais ela é feita num ambiente totalmente distribuído, em todas as zonas de disponibilidade que a gente trabalha. Então esse tipo de trabalho a gente tem feito junto ao Banco Central para construir como que a gente passa a ser cobrado por uma operação rodando no mundo de cloud. E um outro ponto que a gente tem feito, estimulado muito, é os provedores de cloud também estarem próximos ao Banco Central para mostrar o que muda de uma tecnologia tradicional para uma tecnologia diferente, uma tecnologia moderna, onde você tem conceitos distintos do que você tinha até então, quando você rodava o teu core dentro da sua estrutura de data center e passa a rodar no ambiente de nuvem, que é um ambiente totalmente modernizado, totalmente distribuído e totalmente ativo. Então, esse tipo de requerimento é algo que a gente tem trabalhado muito com o Banco Central. Parte de segurança, a gente tem trabalhado muito também com o Banco Central, ou como que a nuvem pode ter, sim, muito mais segurança do que um ambiente interno. Então, é um trabalho de dia a dia que a gente está muito próximo para mostrar como que passa a operar um modelo de cloud, core bancário rodando no ambiente de cloud. Perfeito. Milena, nós vimos aqui que a necessidade de construir a próxima geração de serviços bancários digitais, inteligentes, orientados por insights e centrados no cliente, tem impulsionado não só as estratégias cloud first, como a migração do maior número possível de sistema para a nuvem. Mas a gente sabe que os bancos ainda têm um longo caminho, né? A gente está vendo aqui pela conversa também, a percorrer antes que a sua jornada para a nuvem atinja uma velocidade de cruzeiro. As tarefas que tem pela frente são mais complexas do que as já foram realizadas? Sim, são mais complexas. Eu acho que, não diria mais complexas, elas são muito mais intensas e vão exigir muito mais de todo mundo que trabalha hoje com os nossos desafios no dia a dia. Aqui o Contrucci comentou a respeito de serverless, estamos falando de GenAI, de uma série de questões que são importantes. A gente vive uma disrupção de eras de tecnologia, né? Tínhamos aí a era do mainframe, hoje estamos na era do serverless e agora GenAI. Mas os bancos precisam conviver entre essas eras. E isso gera, obviamente, um desafio grande. Acho que como um provedor e parceiro, nós precisamos estar sempre muito próximos dos nossos clientes, como o Napoli comentou. Não adianta você ser um provedor de infraestrutura. Esse não é mais o nosso papel central. O nosso papel é compreender qual é o problema de negócio desse cliente, como é que a gente vai ajudar nesse processo, né, de inovação e transformação, inclusive trabalhando com os órgãos regulatórios, como o Napoli também mencionou, a gente tem feito trabalhos muito constantes com o Bacen. Nós desenvolvemos há pouco um algoritmo para anti-money laundering, onde nós apresentamos ao Bacen como estava sendo feito, eles buscam para entender o que está acontecendo. E esse processo de você ter que trabalhar em todo o ecossistema, obviamente ele gera uma complexidade, mas é absolutamente necessário. No final do dia, essa convivência que nós temos de eras de tecnologia ou pensar de forma disruptiva para atender o cliente, gera, obviamente, uma necessidade de ter ali o provedor de nuvem.
trazendo o melhor da sua engenharia, mas também abraçando o desafio do cliente, trazendo processos, trazendo algumas metodologias que são importantes para fazer com que nós saímos do outro lado. Se de um lado a gente tem o regulador, forçando algumas inovações como o Pix, por exemplo, que move a receita do banco. De outro lado, nós temos o desafio de ter o cliente no centro, pensando em Open Banking, trazendo novas ofertas, outros serviços. Você olha para o nosso futuro e nós vemos hoje saindo de um rail tradicional para uma economia tokenizada. Tudo isso gera uma complexidade, gera desafio e é nosso papel como provedor de tecnologia está do lado, né? Não é mais um provedor, é realmente o parceiro que entende o seu problema, identifica e traz o valor aportado do conhecimento. Acho que nós, como Google Cloud, temos aportado muito conhecimento de indústria e daquilo que a gente vivencia, porque no final do dia, sim, eu sou um provedor de nuvem, mas eu sou um provedor de nuvem que desenvolve os meus produtos e que vivo isso todo dia. A minha nuvem não pode parar. Quando você dá um search, não pode piscar. Então, a gente tem que trabalhar e transferir esse conhecimento para os nossos clientes. Acho que é um pouco disso. Muito bom. Bom, na opinião de vocês, como é que a gente pode superar os desafios de implementação da nuvem que eventualmente ainda persistem, né? Porque vocês estão colocando aqui, é uma coisa em construção. Vamos começar pela Cíntia. Vamos lá. A gente já está há muitos anos nessa jornada, né? Então, eu acho que tem duas grandes coisas que as empresas podem cometer que são históricas. Uma é não tratar a cloud como um projeto da organização, trabalhar como um projeto de tecnologia. E o segundo é não entender o impacto que isso vai ter nas áreas de tecnologia, seja em termos de automação, de processos, de papéis, de skills e tudo mais. Então, desde o início, o Bradesco tem uma estratégia muito clara, junto com o negócio, tanto que ela é parte da nossa estratégia organizacional, essa aceleração para a cloud. Então, eu acho que se a gente for pensar que eu posso dividir em 3 pontos, que por mais que a gente faça, sempre vai ter alguma coisa a mais que a gente vai precisar fazer. Primeiro é processo e automação. Então, é uma busca contínua por revisitar os processos, ver o que podem ser otimizados, ver o que mais a gente pode automatizar, e isso a gente acho que nunca vai estar pronto. A gente sempre vai ter alguma coisa a mais a fazer e a gente tem esse foco muito grande. O segundo ponto é em termos de talento. Acho que todo mundo aqui nesse painel está em busca dos mesmos perfis, né? Dos engenheiros, dos cientistas de dados. Então, e não tem tanto talento assim para tanta gente no mercado. Então, é muito importante olhar para dentro de casa, investir muito em upskilling, reskilling dos times, criar um roteiro de atratividade para a gente conseguir não só atrair talentos, como reter esses talentos. E o terceiro ponto, a gente trabalha num banco, então, por mais que isso tudo seja muito importante, time to market, inovação, em termos de custo tem que fazer sentido. Então, as áreas de FinOps, elas estão cada vez mais estruturadas. Então, nós temos ferramenta, time dedicado e que estão sempre buscando essa otimização, buscando novos serviços que tragam um custo menor. E isso também é um trabalho que nunca termina. Napoli. Perfeito. Eu acho que a gente passou um pouco daquela fase inicial da fundação, querer entender se cloud fazia sentido ou não. Acho que isso daqui está bem superado. Para mim, assim, o maior desafio que a gente tem é não tratar cloud como uma infraestrutura básica que você vai lá, trata como um projeto que tem começo, meio e fim. Você compra, aí espera depreciar 5 anos, né, reza para ter a capacidade durante 5 anos e depois vai lá e compra de novo. Na verdade, você passa de uma gestão de um projeto para uma gestão de produto, que não tem fim. Então, a cloud, ela tem que ser o tempo inteiro otimizada, ela tem que ser o tempo inteiro vista quando entram serviços novos como serverless, como serviços gerenciados. Como é que a gente... E não é uma função que é do banco ou do usuário de cloud, mas é um trabalho em conjunto do usuário junto com os provedores de cloud de tecnologia, como é que passa a evoluir essa tecnologia que ela é tão acessível, muito diferente do que era no passado, como a gente trabalhava. Então, esse mindset de você sair daquela gestão tradicional de infraestrutura para uma gestão como produto, como que você evolui aquele teu ambiente constantemente, eu acho que é um desafio e passa pelo modelo operacional, porque a gente não passa a ter mais uma área centralizada que está olhando para a cloud, a gente passa a distribuir isso daqui. Então, no passado, era a minha estrutura que cuidava de infraestrutura.
Hoje tem 17 mil, quase 18 mil desenvolvedores que tocam cloud. Mas não é que eles tocam cloud para colocar o código lá e acabou. Eles tocam cloud com a visão financeira, com a visão de evolução tecnológica, com a visão de otimização. Hoje o custo de cloud ele é dividido, ele está no painel de negócio, ele não está mais numa conta centralizada de infraestrutura. Então, eu acho que o grande desafio é falar assim, olha, a infraestrutura deixou de ser daquela área lá que está lá na ponta e está fornecendo a infraestrutura para você e atrasa para caramba, e leva 6 meses para entregar para um servidor, e passa a ser uma gestão distribuída do banco. Então, passa a ser uma gestão, a gente adota lá como Cloud Operating Model, você muda o modelo de operar o banco. É lógico que a gente tem as áreas mais especializadas que cuidam da parte de o que está acontecendo de mais novo e traz, o que tem uma atualização de FinOps que pode ser feita, mas deixa de ser aquela área centralizada fazendo e passa a ser distribuída em todas as comunidades, em todas as plataformas. E aí a gente tem que ter a inteligência de como que você monta uma governança em cima disso, mas que a execução ela é distribuída. Aí vira uma potência, porque não é mais uma área fazendo, mas tem 17, 18 mil pessoas fazendo aquela gestão daquele ambiente e otimizando. Então esse que eu acho que é o maior desafio, é essa mudança de mindset, esse modelo operacional que os bancos, as empresas, elas têm que adotar, senão o cloud fica cara e começa a ter problema de disponibilidade, de qualidade, quando na verdade o problema é o modelo operacional que está sendo adotado, que não pode ser um modelo tradicional, e sim um modelo novo de operar cloud. Perfeito. Contrucci, quais os desafios? Eu acho que o pessoal sumarizou bastante coisa aqui que a gente também lá no Santander vê como desafio. Mas eu acho que tem um que meio permeia por todos esses comentários, que é a questão do conhecimento. Né? Eu acho que, se eu não me engano, eu não lembro se foi o ano passado ou retrasado, no Reinvent, o pessoal comentou que a AWS tinha treinado 1 milhão de pessoas ao redor do mundo, mas tinha 10 milhões de vagas. Então, assim, a gente está sempre correndo atrás. Então, a gente tem investido muito nessa área lá no Santander. Eu, apesar de ser o CTO, a área de treinamento do time de tecnologia também está comigo. E a gente fez recentemente uma parceria muito legal com a AWS. A gente criou várias trilhas de conhecimento para que os desenvolvedores, o pessoal de tecnologia, efetivamente esteja 100% treinado e certificado no trabalho que tem que ser feito no dia a dia e que é um trabalho para muitos deles diferente do que eles estão acostumados a fazer. Mas não adianta simplesmente dar o treinamento ou treinar as pessoas e certificar quem está ali no dia a dia desenvolvendo. Isso tem que permear pela empresa inteira, não só na área de tecnologia e operações, que é a área que eu faço parte, mas nas áreas de negócio e por toda a empresa. A Cíntia comentou, o Fábio comentou, é uma transformação que toca todas as áreas. Negócio tem que entender de cloud, negócio tem que entender de tecnologia, a empresa tem que entender de tecnologia. E na hora que você fala de tecnologia, no mundo que a gente está e no momento que a gente está, não dá para falar de tecnologia e não saber de cloud. Muda o modelo operacional, muda o modelo de como você faz o investimento, muda o jeito que você gasta o seu dinheiro e principalmente muda o como você planeja as coisas. Né? Você tem mudanças estruturais no seu time, você tem uma organização diferente para tocar o dia a dia. Então, acho que nesse mundo que a gente está hoje, no Santander, não conhecer tecnologia passou a ser inaceitável, mas conhecer cloud tem que ser muito, muito, muito importante também. A gente não pode entrar numa discussão para falar de um novo negócio ou de uma modernização e as pessoas não saberem o mínimo do que é cloud. Eu não estou querendo que as pessoas entendam o que é um serverless, mas eu quero que elas saibam o benefício de se usar um serverless. E isso acho que tem que estar no dia a dia de todo mundo. E é só assim que a gente vai ter efetivamente um banco movido à nuvem, que é o tema aqui do nosso painel. Mas esse treinamento, essa mudança de mindset, assim, vocês fazem, eu fico pensando, tem que ter uma imersão realmente, né, muito grande, todos os funcionários. Né? A gente está começando pelo time de desenvolvimento, pelo time de tecnologia, né? E a gente vai levar muitas dessas trilhas que são mais básicas ou até as certificações que são mais de nivelamento de conhecimento também para toda a companhia deixar isso disponível. Isso é muito importante, de novo, está no nosso dia a dia, todo mundo tem que estar participando e todo mundo tem que estar 100% nessa estratégia. E, de novo,
Eu acho que hoje em dia conhecer tecnologia não é só importante para o Santander, é para todo mundo aqui e conhecer cloud é importante para todos os mercados, não só para a indústria financeira. Então, pelo menos a nossa parte, eu acho que a gente tem que fazer. Nunca ficou tão claro como o banco é tecnologia, né? Nunca. Nunca. Então, realmente, depois desse painel. Milena, você quer completar? Eu acho que é difícil, né, completar tanto comentário relevante. Acho que, como provedor, nossa maior responsabilidade, é o que eu cobro do meu time, o que a gente se cobra diariamente, é se tornar relevante. Não é sobre a tecnologia, no detalhe da tecnologia, como o Contrucci comentou. É como é que você se coloca como um parceiro de transformação de negócio para o seu cliente. É ajudar nesse processo de mudança mental com processos internos de change management, de comunicação, em que a liderança da empresa diz para a companhia, estamos num processo de mudança. A cloud é um meio para isso. O uso de GenAI, o uso de dados, o uso de tecnologia de ponta é um habilitador para a nossa transformação. E é muito importante que a liderança das companhias, fico super feliz de ter ouvido aqui dos presidentes, dos CIOs, que isso é uma realidade hoje dos nossos clientes, de todos os bancos que estão aqui, de que elas compreendem que as companhias não são mais bancos ou empresas de varejo, elas são empresas de tecnologia. E como provedor, nós temos uma preocupação em apoiar nesse change management, de trazer o máximo de treinamento possível, obviamente, para diferentes perfis. A gente tem treinamentos específicos para usuários finais, para C-level, para times mais técnicos. Existem trilhas inúmeras de treinamento, porque nós entendemos que o conhecimento é que vai levar à melhor utilização. E a melhor utilização vai trazer para a empresa os melhores benefícios. Então, nos dias de hoje, quando a gente pensa em transformação, em uso de cloud, não dá para você se imaginar, enquanto usuário final, enquanto cliente, não usando as mesmas coisas. Eu me cobro de o que eu estou usando dessa tecnologia. Quando eu converso com os meus filhos, muitas vezes eles usam algumas ferramentas de colaboração muito melhor que eu. E eu me questiono, eu falo, poxa, está errado, né? Eu sou aqui a pessoa que trabalha com tecnologia, como meu filho conhece mais que eu esse tema? E estar aprimorando esse conhecimento é muito importante. Então, obviamente, temos a responsabilidade de oferecer uma infraestrutura e tecnologias que sejam altamente escaláveis, que sejam muito performáticas, a preços não proibitivos, né? Que o Napoli comentou aqui e realmente é um fato. As empresas têm uma preocupação muito grande com eficiência operacional, com redução de custo, mas nós temos que nos conectar com os desafios do negócio para geração de receita, adicionalmente a toda a eficiência operacional. Então, transferir o conhecimento, aplicar para a área de tecnologia, conhecimentos e metodologias de SRE, de FinOps, boas práticas de utilização, vão ajudar com que essa massificação do conhecimento do uso de cloud ajude não só a área de tecnologia, mas permeie por toda a organização. Bom, a gente está chegando aqui ao final, né, desse painel. Eu queria fazer antes uma última pergunta para todos vocês, né, que pode ser acrescida das considerações finais também de cada um. O que vocês enxergam como tendências, né, para o tema cloud, seja na arquitetura, multi-cloud, distributed cloud? O que existe no roadmap de evoluções dessa tecnologia na visão de vocês? A gente pode começar pela Cíntia, depois o Napoli, Contrucci e Milena. Então, a nossa estratégia ela sempre foi multi-cloud desde o início. O objetivo é ter acesso a tudo de inovação que pode surgir de diferentes empresas, assim como o foco em otimização de custos. É claro que isso trouxe uma complexidade inicial, é mais complicado você gerenciar múltiplas clouds, assim como tem que treinar pessoas em diferentes tecnologias. A cloud distribuída, a gente está explorando ela muito quando latência é um fator de sucesso na solução como um todo. Então, cloud permite você abstrair para o desenvolvedor a complexidade da tecnologia, a instalação do servidor, do sistema operacional. Ele consegue focar, através de automação, da disponibilização de serviços, como o Napoli e o Contrucci falaram, você permite que o desenvolvedor foque no código. Ele vai desenvolver lógica de negócio, ele vai entregar mais funcionalidade. A cloud ela é disruptiva, ela habilita novos negócios através de APIs e você conseguir formar novos ecossistemas. Então, a gente começa a falar
vou dar aqui alguns exemplos do que a gente está trabalhando, seja no mercado imobiliário, criando ecossistemas em que a jornada como um todo ela está integrada ali com os nossos parceiros, no sistema nossa plataforma de agro, em que a gente tem todas as pessoas, todas as empresas responsáveis por aquela jornada, todas integradas, seja no gerenciador financeiro, onde o cliente consegue ter uma posição consolidada. Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa continuar sempre evoluindo, se a gente for pegar aqui, né, o Bradesco, Itaú, Santander, nós temos uma posição extremamente relevante no sistema financeiro do Brasil, e todos nós indo massivamente para a cloud. Então, é necessário também que os provedores entrem, né, cada vez mais nessa jornada junto conosco, investindo cada vez mais no país, trazendo outras regiões para cá, trazendo sempre os serviços, né, lançando não só lá fora quanto aqui, se especializando na indústria financeira, trazendo soluções verticalizadas e sempre de uma maneira muito sustentável. Então, eu acho que é esse aí o desafio para crescermos juntos aqui no Brasil. Obrigada. Bom, eu acho que com relação a multi-cloud, eu queria separar só, eu acho que os conceitos, né? Quando a gente fala multi-cloud, as aplicações específicas dos provedores, a gente usa dessa forma e se tem uma aplicação específica, um serviço específico do provedor A, a gente internaliza e usa aquela aplicação. Quando a gente fala do mesmo workload rodando em 2 cloud service providers, tem uma complexidade maior, é uma estratégia que a gente está indo, não é para o banco inteiro, são para os serviços de negócio mais críticos que a gente roda hoje. A gente desenvolveu um produto, a gente batizou de camada zero, que em cima desse produto ele abstrai a cloud que está por baixo. Então o desenvolvedor ele não sabe se ele está rodando, qual é o provedor de cloud que está por baixo, porque administrar uma cloud é trabalhoso, administrar 2 é muito trabalhoso, administrar N, eu não imagino como que consiga fazer isso, a não ser que sejam serviços específicos que são contratados, e a não ser que você tenha essa camada de abstração que o desenvolvedor ele não toque. Então, multi-cloud para a gente, nesse sentido, de serviços específicos, é uma forma que a gente trabalha. O que a gente moderniza para rodar em multi-cloud, o mesmo workload em mais de uma cloud, a gente procura abstrair porque tem um desafio enorme na jornada de dados aqui. E Cíntia, eu queria só complementar, eu não podia concordar mais com você com relação ao investimento, aproveitar que todos os provedores de cloud estão aqui. Eu acho que o Brasil merece ter um investimento maior aqui no Brasil. Eu estava semana passada num congresso, eu estava em Londres, e os principais bancos do mundo estavam lá. Então, tinha o Capital One, Barclays, NAB e assim vai. E o pessoal não entendia muito porque multi-cloud aqui no Brasil a gente falava tanto. Quando eu expliquei que aqui a gente tinha uma região, dependendo do provedor, ninguém entendia aquilo. Mas como uma região? Eu falei, não, para ter 2 regiões eu teria que processar aqui no Brasil e processar nos Estados Unidos. Aí a minha latência, a minha aplicação não suporta a latência. Então eu concordo muito com você com relação aos investimentos aqui no Brasil. Eu acho que a gente merece ter um investimento melhor, até para a gente poder ter novas opções de provedores de cloud para a gente poder rodar aqui. Concordo demais. O pedido é conjunto. Eu concordo também, vou fazer uns também aqui. Não, eu acho assim, acho que a nossa estratégia é muito parecida com o que o Napoli falou. A gente tem essa estratégia também de multi-cloud para alguns workloads, dependendo da criticidade. Mas, de novo, o ponto da Cintia é muito relevante. Quando você tem uma arquitetura multi-cloud, é mais complexo operar, que é o que eu falei no início, que a gente quer facilitar mais. É mais complexo treinar o time, porque se a gente quer treinar em um provedor, treinar em 2 também é mais complexo. E se a gente quer simplificar, a gente tende a não ir para tudo neste caminho. Mas eu acho que tem uma outra questão também relacionada a multi-cloud, que aí é o pedido aqui para os provedores, que é a questão do Data Transfer Out, né? Então, assim, eu acho que viabilizar uma arquitetura multi-cloud num cenário onde a gente só tem uma região, num país que tem uma dimensão continental, com um Data Transfer Out no meu ponto de vista, inviável, né? Então, a gente acaba fugindo, digamos, dessa estratégia por essa questão. Data Transfer Out, para todo mundo aqui, é quando você tira o dado da nuvem. A gente paga por isso. Então, eu me lembro,
no ano passado que eu fui num summit, a Gartner fez uma apresentação falando que multi-cloud era realidade sim, e que a tendência nos próximos 5 anos, que na média cada instituição usaria 5 clouds diferentes. Eu saí de lá e falei, poxa, eu já não dou conta de 2, né? Imagina de 5. Por causa disso, assim, traz uma complexidade gigantesca e, no ponto de vista, essas questões ainda fazem com que você seja um pouco mais resistente e não que seja parte da sua estratégia para todos os workloads. Então, concordo em gênero, número e grau com relação a isso. Mas não quer dizer que a gente não use, como o próprio Fábio falou, a gente está fazendo isso no Santander, e olhando por 2 dimensões diferentes. Uma que a gente está olhando vocação de um canal, por exemplo, de uma aplicação, e se aquele canal tem uma vocação mais específica aí para a gente é importante, a latência, porque é um canal muito utilizado nas nossas lojas, a gente pode até chegar à conclusão que é melhor rodar no nosso data center, na nossa cloud privada. Isso não tem problema. E por outro lado, a gente está olhando também serviços específicos associados a um provedor, porque a gente entende que aquele provedor tem um serviço diferenciado. Então, se eu estou falando, por exemplo, de GenAI, eu vou usar a full stack daqueles serviços de GenAI de um provedor de cloud. Então, a gente tem, sim, a gente faz multi-cloud, a gente tem a necessidade de ser multi-cloud, mas eu acho que ajudaria muito se a gente tivesse um investimento dos provedores para que aqui no Brasil a gente tivesse uma condição um pouco diferente com relação a tudo isso que o pessoal comentou, mas Data Transfer Out também aqui corroborando com meus colegas. Concordo com Data Transfer Out também. E é isso, mano. Obrigada. Milena, suas considerações finais. Socorro. Plateia amada, sejam empáticos a mim. Se coloquem aqui no meu sapatinho agora, anotando todos esses pedidos. Estou vendo vários clientes fazendo assim para mim. Olha só, está tudo anotado, vocês têm toda a razão. Isso é um ponto muito importante, nós temos que levar em consideração, sim. O que eu vou falar pode parecer estranho, mas obviamente, no Google Cloud nós acreditamos em multi-cloud, é a nossa visão. O Google é o precursor de open source, então nós acreditamos em tecnologia aberta, em conexões e integrações. Temos uma preocupação enorme com relação a isso. Orientamos os nossos clientes a usarem tecnologias para gerenciar multi-clouds e nos preocupamos muito com a questão do custo, como comentei, para que não seja proibitivo e, ao contrário disso, possa ser usado de maneira muito mais massiva, muito mais escalável e trazer os benefícios para o negócio. Eu gostaria de acrescentar aqui que quando a gente pensa, né, nesse momento que a gente está vivendo, a gente sabe que os custos são altos. Do nosso ponto de vista, nós temos trabalhado muito fortemente para que os preços sejam os mais fairs do mercado, os mais corretos, mas, sobretudo, que nós possamos trazer tecnologia que tragam novas receitas de negócio, que ajudem os nossos clientes a crescerem e a se tornarem melhores em seus objetivos. Porque com isso, obviamente, a gente sai dessa discussão tão somente do preço para uma discussão de relevância do quanto eu estou agregando valor para essa relação. Se vocês tiverem que pagar muito caro para um transfer out ou para um custo de processamento e eu não estiver agregando nada, realmente eu custo uma fortuna. Se a gente estiver discutindo posições onde a gente traz realmente valor para o negócio, onde nós identificamos potencial de receita, e aí sim esse valor é percebido de uma outra maneira, nossa relação muda de patamar. Mas precisamos de região no Brasil, sim. Pode deixar, está tudo anotadinho aqui. E, obviamente, conto com cada um de vocês. Fiquem à vontade para falar comigo. Depois a gente pode conversar a respeito desse contrato. A gente faz uma negociação bem boa. Você vai estar com um caderninho lá fora ali, recebendo. Eu vou ficar aqui na porta. Podem passar ali e me dar o nominho. Tá bom, gente. Bom, em nome da Febraban, eu quero agradecer demais a participação de vocês, foi super interessante. Olha, eu acho que assim, eu nunca vi assim, um pessoal tão atento a um painel, e parabéns, acho que foi muito bom. Eu agradeço também ao público aqui que nos acompanhou de forma presencial, ao público virtual. Quero convidá-los para continuarem seguindo, acompanhando a programação, e especialmente
Daqui a pouco, às 5 horas, mais tarde, nós teremos o grande painel com a Esther Duflo, economista, sendo moderado pelo Maurício Minas, que é presidente do nosso conselho Febrabantec 2024. Enfim, eu acho que vai ser sensacional e vale a pena acompanhar, vai ser concorrido também. Então, até os próximos